Eu vou começar falando um pouquinho do nosso grupo, quem nós somos. Nós somos parte do Grupo MESC, então nós temos 88 mil colaboradores no mundo. Hoje nós somos focados basicamente numa integração logística total. Nós temos navios, nós somos o maior armador do mundo. Nós compramos a Hamburg Süd em 2017. Então isso nos dá 18% a mais de market share do segundo colocado, que por incrível que pareça é dona da Portonave e nosso principal concorrente. Nós somos o braço logístico da Maersk Line, da Hamburg Süd e IPM Terminals, e aí nós temos a parte de rebocadores também e a parte de containers. Nosso grupo é muito voltado à parte de containers frigoríficos, por isso a gente tem uma indústria própria de container frigorífico. Nós também tínhamos uma indústria de containers dry para carga seca, mas nós acabamos descontinuando esse negócio por conta da vocação. Falando em números de APM Terminals, nós movimentamos no ano de 2018 43 milhões de containers de 20 pés no mundo. Nós somos o terceiro maior operador portuário do mundo, nós estamos entre os 4 maiores do mundo. Nós temos 5,4% do market share da movimentação global de containers. Esse é o número de 2017, muito provavelmente a gente subiu um pouquinho, não muita coisa, até porque a gente está passando por uma retração no mercado, muita, digamos, ociosidade dos terminais mundo afora. A gente está passando por uma overcapacity, ou seja, tem muita capacidade ainda de terminais mundo afora, e a gente vem sofrendo um pouquinho. Nós estamos em 58 países, 75 terminais portuários, com 4 novos terminais em fase final, e o nosso grupo tem uma presença muito forte na América Latina. Dos 9 bilhões de dólares investidos no mundo, nós temos 5,5 bilhões de dólares investidos na América Latina. Nós temos 22 mil colaboradores. Falando agora na presença de Brasil, nós temos 2 terminais, um no Porto de Pecém, onde nós somos operadores portuários, aqui em Itajaí. Esses 2 terminais fazem parte dos 100% APM Terminals. E aí a gente tem, obviamente, o BTP em Santos, que é o maior terminal da América Latina, onde nós somos 50%, e o outro 50% é o nosso concorrente da frente, que é a TAL, que é parte da MSC. Nós, com a compra da Hamburg Süd, em 2017, nós tivemos a aquisição de 30% do share de Itapoá. Então hoje a gente tem um corredor que vai de Itajaí até o Pecém. Essa é a infraestrutura que nós temos. Obviamente, quando a gente fala de 4 berços, e aqui, meu superintendente, permita colocar os 4 berços, porque quando nós vamos vender a APM Terminals, obviamente que a gente vende o Porto de Itajaí juntos, né? Eu e o Fábio, a gente tem visitado muitos clientes, principalmente, vocês estão vendo a foto de um navio Ro-Ro aqui, de descarga de automóvel. A gente comemorou agora a parceria de 1 ano com a General Motors. Vocês vão ver os números. A gente tem tentado diversificar o Porto de Itajaí. Acho que não é novidade para ninguém, o mercado de Santa Catarina é extremamente competitivo. Nós temos 2 clubes aqui, a Portonave e Itapoá, e nós temos aqui toda essa dificuldade do porto público, no coração da cidade, mas só acontece graças ao engajamento da comunidade portuária. E aqui a gente tem representante dos caminhoneiros, o Janderson, o Ademir, tem a mão de obra avulsa que nos apoia demais, e claro que tem o Porto de Itajaí, e com a Prefeitura, que sem dúvida é um grande facilitador do comércio aqui, e que nos oferece todas as condições de brigar de igual para igual, indiferentemente de assimetrias que possam existir, obviamente.
Nós temos uma posição muito estratégica, nós estamos próximos aos grandes polos, Joinville e Jaraguá do Sul, por conta da indústria, Curitiba, porque Curitiba é um grande polo, inclusive com grandes montadoras, e nós, muito por conta do que o Estado de Santa Catarina vem oferecendo em relação a incentivos fiscais, tem nos permitido entrar nesse novo negócio de automóveis, o que obviamente é muito bom para a cidade e muito bom automaticamente para o Estado de Santa Catarina na arrecadação de impostos. Os números o Marcelo mostrou, eu trouxe aqui de forma um pouquinho mais concentrada na APM Terminals, obviamente. Isso aqui é um número que nos deixa muito orgulhosos. Eu, como filho da cidade, tenho muito orgulho disso. Nós somos o segundo PIB do Estado de Santa Catarina hoje. Acredito que, prefeito, com essa retomada de movimento, com tudo que está para acontecer, com todo esse projeto que a gente tem para a cidade, nós vamos já alcançar o número 1, como nós estávamos ali antes de 2014, né? Aqui são os principais produtos que são importados por Santa Catarina, plásticos e borracha, metais, mineração e etc. E óbvio, como o Marcelo mesmo mencionou, o nosso carro-chefe é a exportação de containers reefers. Nós estávamos conversando aqui no almoço com o Fernando, e alguns números que a gente ouve da BRF, da JBS, que são os grandes exportadores de frango do estado, de carne suína, esses dois juntos, eles matam 15 milhões de frangos, né, por dia. A gente não tem noção do volume quando a gente apenas vê a concentração de containers, mas é incrível a quantidade de frangos que esses dois abatem por dia. Aqui a gente fala também do nosso crescimento. 2019 tem sido um ano bastante importante para nós. 2018 nós conseguimos retomar o volume. 2016 e 2017 foram anos extremamente difíceis para o Porto de Itajaí e para a APM Terminals. Desde o ano de 2018, quando a gente foi afetado pela primeira enchente, nós viemos sentindo muito a consequência dessa enchente. Obviamente que a chegada da Portonave tornou as coisas mais difíceis por um lado, mas também a gente tem que dizer que a competição faz com que a gente cresça, com que o nível do serviço fique melhor, e quem obviamente é afetado positivamente é o usuário. Então, a gente entende que essa concorrência ela é extremamente positiva para os negócios e para os usuários também. Nós vamos fechar o ano muito provavelmente em torno de 450 mil TEUs, um crescimento comparado com o ano de 2018, que a gente vai logo em seguida ver esse crescimento aqui. Aqui a gente já tem acumulado 317 mil TEUs e a nossa expectativa, como dito, 450 mil TEUs. Aqui vocês veem a queda que nós tivemos aqui em 2016 e 2017, como o Marcelo bem colocou, e desde que o prefeito assumiu, a gente vem fazendo um trabalho comercial muito forte. A mão de obra avulsa, por mais que as pessoas imaginem aqui que a mão de obra avulsa possa ser um vilão da indústria, aqui eu posso dizer para vocês que não é. Ela tem nos ajudado muito na conquista de novos clientes e novos negócios, e a Superintendência do Porto também. Esse é o nosso crescimento. Então a gente prevê 25% de aumento no volume. Se vocês verem aqui comparativo de 2017 e 2018, como a gente vem crescendo. 2018 foi um ano importante para a gente, foi um ano que a gente conseguiu atrair 5 novas linhas de navegação para Itajaí. Nós tínhamos somente 4 serviços e hoje a gente já está com 9 serviços novamente semanais. Esse é um gráfico que mostra que os 3 portos hoje têm uma competitividade bastante acirrada. Obviamente que a nossa competição principal ela é com o vizinho aqui na frente, mas a gente destaca que Itapoá cresce consistentemente ao longo dos anos. Obviamente que eles têm uma competição com Paranaguá, nos afeta, mas
não nos níveis que causam muita preocupação. A nossa competição, sem dúvida, é com navegantes. A gente tem crescido bastante nos últimos 2 anos e a gente espera equilibrar esse número ainda em 2020, no próximo ano. A gente tem um desafio muito importante, a maioria de vocês sabe. A nossa concessão ela acaba em 2022. Obviamente que o desejo, por ser um porto extremamente relevante no mercado, a PM Terminals vai fazer de tudo o possível para continuar aqui pelo menos nos próximos 35 anos. Nós, obviamente, contamos com um processo muito claro, muito transparente. Nós estamos, obviamente, apoiando o processo de forma legal, obviamente, trazendo tudo o que tem de números e de estudos para poder fazer com que esse processo seja o mais rápido possível. É nosso interesse ficar em Itajaí. Eu tenho certeza que é o interesse também da Prefeitura e do Porto de Itajaí e da mão de obra também. Nós somos, como foi mostrado aqui, um dos principais operadores portuários do mundo, o principal armador de navegação do mundo. Então a gente tem bastante a contribuir com a cidade, com o crescimento do país, com o crescimento local. Aqui a gente acabou, como dito, entrando nessa competição que a gente tem bastante acirrada aqui. Nós começamos a trabalhar com novas cargas e eu vou trazer um vídeo para vocês da operação de RoRo, de descarga de automóveis. Já são mais de 31 mil carros descarregados, mais de 25 navios operados, nenhuma avaria. Foi uma preocupação pelo fato de nós não termos área, os carros descarregam e vão rodando até um terreno que a gente tem próximo aqui do porto. Mas a gente fez algum trabalho de conscientização com a mão de obra avulsa, e aí eu volto a repetir, a nossa mão de obra é muito qualificada e nos atende com excelência. Falando um pouquinho de pessoas, aqui em Itajaí nós somos 355 colaboradores direto. Nós temos alguns programas que particularmente me deixam muito orgulhoso, porque eu, como filho da cidade, entendo como é importante o primeiro emprego, como é importante estar inserido no mercado de trabalho, e o Porto sempre é um desejo de todo itajaiense. Eu me recordo quando criança, passava na frente do Porto e eu não me via fazendo outra coisa. Coincidentemente, aqui estou. Às vezes eu fico imaginando, muito cuidado com os seus desejos, mas eu acho que vale a pena, Fábio. A gente tem um programa de jovem aprendiz, são 38 integrantes, e nós temos também uma parceria com a universidade aqui de Itajaí, a Univale, e nós, praticamente todos os estagiários que nós temos aqui, a gente foca na parte de engenharia, e principalmente na melhoria contínua dos nossos processos. Praticamente todos os estagiários que começam conosco, eles são efetivados. É um orgulho muito grande para a gente, e a gente, durante esse ano de 2019, foram 10 estagiários que entraram, dos quais 5 já têm emprego efetivo. 450 trabalhadores avulsos também aqui, fazendo toda a operação do terminal. A gente tem também alguns projetos sociais.
através da lei de incentivo ao ISS. Tomara que a gente consiga alavancar ainda mais esses faturamentos, perfeito, e poder pagar um pouco mais de imposto, e poder investir ainda mais em projetos sociais. A cidade carece de projetos importantes e a gente tem feito a nossa parte. São 33 projetos, são 700 e tantos mil reais investidos, 1,2 milhões investidos até dezembro de 2019. E aqui a gente tem também um orgulho, né? Muitas das pessoas aqui, tem poucos itajaienses aqui, então quem é da cidade sabe, esses dois são os clubes da cidade, existe uma rivalidade aqui, eu não posso dizer para quem eu torço, porque senão vai acabar gerando um desconforto, mas a gente apoia os dois clubes da cidade, a gente apoia também uma equipe de beach tennis, que é algo que tem crescido bastante aqui na cidade, e também a gente faz parte desse programa de vela, desde que a Volvo Ocean Race veio para Itajaí. A vela tem cada vez mais ganho representatividade na cidade, então a gente também tem feito alguns investimentos. Era isso. O Marcelo foi spoiler na maioria das coisas aqui da apresentação, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Bom, prazer a todos, meu nome é Carlos Oliveira, eu sou diretor da Marina Itajaí. Uma atividade um pouquinho diferente da que vocês estão ouvindo aí o dia inteiro, então eu trouxe mais como curiosidade, alguns fatos de curiosidade, por que a Marina está aqui, por que a cidade de Itajaí investiu em uma Marina, as causas, e o que ela está trazendo para a cidade, que muito já foi falado, esse entorno, essa nova cara de Itajaí, já foi um pouco falado pelo prefeito, pelo Marcelo, então eu vou reforçar um pouquinho isso. Bom, sobre a localização, a gente está em Itajaí, bem no centro de Santa Catarina, bem num polo bem próximo das principais cidades de Florianópolis, de Joinville. A Marina Itajaí está bem localizada exatamente no centro da cidade, na principal via gastronômica da cidade, na principal via de trânsito da cidade, né, com acesso ao porto. Então, quem pode ver antes da Marina, essa aqui é uma imagem que dá para ver bem como a cidade faz ligação com a Marina, como o porto faz ligação com todo esse entorno. E aqui eu vou falar um pouquinho do Saco da Fazenda, como foi e a evolução dele nos últimos anos. Então, em 1896, quando começou a ideia de um porto aqui em Itajaí, a evolução que foi se tornando, e principalmente dessa parte aqui, com essa mudança desse rio, foi se criada uma área própria, perfeita, adequada, pronta para fazer uma marina, onde ela já é uma área abrigada, onde já é uma área segura, onde tu pode dar tranquilidade ao acesso via o mar sem grandes problemas, com uma boa navegabilidade. Isso torna a Marina Itajaí uma das características principais dela, é o fácil acesso tanto por mar quanto por terra, né, muito próximo da cidade. Mas isso também gerou consequências, com o enclausuramento daquela área, se tornou uma área de assoreamento. Então, com o passar dos anos, isso aqui em 2000 se tornou uma área muito assoreada. Isso aqui não tinha nada de água, tinha lâminas d'água de 10, 30, 1 metro no máximo. Então se tornou uma área assoreada, degradada, e uma área em uma das principais áreas da cidade. Então a gente via imagens como essa, imagens feias. Então a iniciativa pública, principalmente a parte do porto, ligado à prefeitura, veio com essa solução para uma área degradada, e que é feito em diversos países do mundo. Hoje, principalmente Nova Zelândia e Austrália, eles pegam áreas degradadas, áreas de porto, áreas que não estão sendo utilizadas, que não têm uma vida, e passam a capital privado para justamente implementar marinas, implementar uma nova vida ali, gerar movimentação, gerar vida numa área assoreada. Então foi feita primeiro uma atividade de 2000 a 2003 de um bota fora, tanto aqui quanto aqui, para começar a melhorar essa área. Então isso era o que se encontrava nessa região: pneu, lixo, como o Marcelo falou, a gente tem o Juntos pelo Rio, é um projeto que a gente também apoia desde o começo. A gente encontrava muito lixo, principalmente nessa região.
E aí veio a Marina. Em 2013 foi feita uma licitação pública, uma empresa ganhou, a Porto Esportivo Itajaí, para transformar uma área que vocês viram anteriormente degradada em uma das principais cartões postais da cidade. Como a gente pode ver em diversas imagens hoje da cidade, a gente tem orgulho de quase representar, assim como o Porto, um dos cartões postais da cidade. O projeto em si, ele não está 100% pronto, ele é um projeto que é feito em etapas, em fases. Hoje a gente tem basicamente esse berço aqui, esses dois berços aqui e o galpão central. Tanto essa área comercial que a gente chama, que é uma futura ampliação que linkaria muito bem com o projeto da cidade, dessa nova revitalização dessa área de cá, está sendo estudado para ser feito nos próximos anos. Assim como fazer hotéis, estimular a rede hoteleira. O parque está muito ligado com o mercado de hotéis, mercados de loja, então traz uma vida das pessoas. Então eu tenho muitos clientes que não são de Itajaí, que são de diversas regiões do estado de Santa Catarina, São Paulo, do Paraná, que usam a Marina como uma segunda casa, então as embarcações ficam aqui, as pessoas têm esse trânsito, esse turismo. O contrato de concessão de 25 anos, ele engloba esses 31 mil metros de área de terreno e mais de 120 mil metros de espelho d'água. Nesse se calcula que a gente teria uma capacidade para 900 embarcações, isso de tamanhos variados, e um calado médio de 4 metros. Então, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo a Marina em fases. Hoje estamos na primeira fase de implantação. Estamos com mais ou menos 350 vagas, hoje mais de 50% já ocupadas nesses 3 anos e meio, 4 anos de operação. O projeto final dela caberia essas 400 vagas secas nos galpões e 500 vagas molhadas. A Marina tem todo um projeto de projetos ambientais, então ela é toda baseada nas regras da Blue Flag, que é uma certificação internacional de praias e entidades relacionadas à náutica e à água, né? Todas as licenças de lá, reciclagem, iluminação de LED, captação de água de chuva. Nosso galpão, mais de 80% dele é de captação de água de chuva e reutilização para justamente limpar as embarcações que são constantemente limpas. Então a gente reutiliza toda a parte de água. Aquecimento também, a gente tem uma área de vestiários e para quem sai do barco, coisa assim. Então toda ela é utilizada com captação solar para reutilização de solar. Estamos estudando também agora, com o avanço da tecnologia dos painéis solares, utilizar todo o galpão principal, encher de placas de LED para utilizar a luz do sol, né, para reutilizar para as embarcações. Isso aqui um pouco vocês viram lá já, então eu só reforço um pouquinho da imagem de que hoje esse é durante a feira que a gente realiza algumas feiras aqui voltadas à náutica. Hoje a gente já é a segunda maior feira no Brasil com embarcações na água. A gente hoje é a terceira maior feira de náutica do Brasil. Então, mais uma vistazinha de quem entra e sai da Marina. A Marina realmente é muito próxima da cidade, é muito dentro da cidade. Um pouco da vivência, vocês tiveram oportunidade, espero que estava tudo bom no almoço também, mas almoçaram na Marina. A Marina é 100% aberta ao público nas áreas, lógico, dos restaurantes. Se vocês repararem também, a Marina não tem muros. Sempre a ideia foi que as pessoas, a população, talvez não pudesse ter uma embarcação, mas pudesse vivenciar um pouco a experiência de estar com um barco, ver como é que funciona. O próprio, foi falado do Itajaí Celentino, é o barco da cidade, ele fica com a gente faz diversos programas com eles, com as crianças da cidade, de velejar. Temos o barco escola também do IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, que faz o barco escola, que eles trazem crianças da comunidade para passear e conscientizar sobre a náutica, sobre o lixo nos oceanos. Mais uma vez o Zephyr ali que vocês conheceram. Temos também um restaurante novo inaugurado esse ano, que é o restaurante Miguelito, que é um mexicano. Quem tiver a oportunidade está mais convidado. Um restaurante mexicano para também trazer, como o Zephyr é um restaurante um pouco mais família, até um preço um pouquinho mais
alta, a gente pensou em também trazer um restaurante um pouco mais jovem, trazer um pouco mais dessa vivência de jovens ali para a Marina. Aqui que a gente pode ver. Hoje, então, a Marina, esse aqui é o projeto final da Marina, já como é hoje, na verdade, já está com as mudanças da bacia de evolução. Esses aqui são os molhos novos que foram feitos por causa da bacia de evolução, com toda a mudança que ela gerou ali no entorno, foi afetado um pouco a área da Marina. Inclusive, a Marina está passando por um processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que logo vai chegar a tentar, que está se ocorrendo dentro dos padrões de 5 anos de contrato. É feito o reequilíbrio, é feito o estudo, está caminhando muito bem aqui no Porto. Todas as tratativas estão sendo feitas em comum acordo, como deve ser um contrato de reequilíbrio, onde ambas as partes entendem onde está pesando mais para um lado ou para o outro. Então tem algumas mudanças que está sendo feita, como toda a parte da dragagem vai ser assumida pela própria empresa, pela Marina, onde inicialmente era feita pelo concessionário, que era o Porto. Então está sendo feita essa mudança, consequentemente isso gera um desequilíbrio do contrato, consequentemente é feito um reajuste, que é o reequilíbrio que estamos sendo feito. Até o Dr. Marcelo está aqui me ajudando, ele está me apoiando firmemente nesse processo, que deve estar saindo até o final do ano. Mais uma vez, seguir um pouquinho sobre a feira. A nossa feira, a gente utiliza toda a área da Marina, é uma feira aberta ao público, é uma feira que a gente faz o credenciamento gratuito, então realmente a gente vem, muitas pessoas da cidade vêm que não tem barco, a gente gira em torno de 40 mil pessoas já passaram durante esses eventos que a gente faz, já geramos mais de 200 milhões de negócios ali durante a feira. A gente também é a sede das principais estaleiras aqui da região, então a Azimuth e a Sedna produzem mais de 100 embarcações aqui, desde 40 pés até 95 pés, embarcações de 2, 3 mil até 40 milhões. Todas essas embarcações são entregues na Marina. Isso tudo faz com que a Marina seja uma ponta de uma cadeia produtiva muito grande. Então toda uma cadeia de porto, de importação, exportação, toda uma cadeia industrial, toda uma cadeia de volume acaba na Marina, uma parte ou de lazer ou até de serviços, como a Azimuth acaba todos os barcos deles e entrega na Marina. Bom, é isso, eu fui bem breve para não perder muito tempo, que sei que isso aqui envolve muito mais coisa, mas agradeço a atenção de todos. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo Torce e presidente desse terminal chamado Pardo. Queria cumprimentar o nosso prefeito, dele, em seu nome, cumprimentar as demais autoridades da ANTAC, os senhores, colegas de tanto tempo aqui na área portuária. O terminal Barra do Rio, ele é um TUC também, a montante do Porto de Itajaí. Né? E a apresentação é rápida, né? É descrever um pouco o terminal e falar sobre a nossa perspectiva, né? Quais são os problemas que temos e como poderemos estar, de fato, compondo isso que nós chamamos de complexo portuário de Itajaí. Eu geralmente sou um pouco crítico em relação a chamarmos de complexo pelas proporções, né? E compreendo que nós temos um potencial para vir a ser um complexo, entendendo que um complexo seria um conjunto de instalações que se complementam, que tem um nível de cooperação, enfim. Mas dado o time, os mercados, as situações, né? Cada um foi buscando o seu caminho. O nosso colega está dizendo que tem lá, né, em frente o seu principal concorrente, né? E para terminais como o nosso, que são terminais menores e que estão fora da área do porto organizado, e por isso há um entendimento que é possível se rever, é possível questionar, de que não cabe investimento público por estar fora da área do porto organizado. Né? Então isso cria um ambiente de extrema sobrevivência. Por quê? Porque um terminal desse, né, ele levou também muitos anos para ser implantado, foi investido bilhões de reais e tem que arcar então com uma condição
de manutenção da sua operação. Nós estamos falando de um rio, né? Precisa dragar permanentemente, né? E ser uma perspectiva de que o poder público irá tratar isso como um complexo, que talvez seja necessário mais adiante, né? Então, o terminal, ele está a 2,5 km pelo rio, né, mais ou menos, do porto de Itajaí. Depois da Brascar, é o primeiro terminal, né? Foram investidos nesse terminal algo como 150 milhões de reais, né? E concluíram em 2015. Faço uma ressalva que na fase em que esse terminal, e acredito que os meus colegas, né, talvez confirmem isso, os demais terminais, ele foi concebido numa fase onde era possível ainda enxergar a possibilidade de vir a movimentar contêineres, né? Foi ocorrendo uma concentração cada vez maior, né, desse mercado, né? Amadores começaram a ser operadores de terminais, começaram a se associar em joints. Hoje você não encontra, né, provavelmente no Brasil, pelo menos, nenhum armador que não esteja operando em joint. E é um terminal como esse que foi concebido também, né, o seu business plan para movimentar as operações de contêineres, né, deixou de poder enxergar essa carga e certamente não irá enxergar. Os navios estão cada vez maiores e cada vez mais concentrados. E aí temos um investimento que, para poder ser recuperado, precisa buscar então uma outra carga para a qual o terminal não foi concebido, né? E aí vem a nossa relação com a ANTAC, né, para poder tornar útil essa infraestrutura que, a meu ver, será necessário para o país. Hoje, um terminal mesmo como esse, se começar hoje, vai levar uns 10 anos, né? 8 anos, 6 anos, 7 anos, para ser implantado. E não terá mais outras oportunidades, provavelmente, para novos terminais. Então, temos aí um prédio administrativo, todo equipado, temos OCR, temos balança, scanner, um armazém de 6 mil metros quadrados, parte dele verticalizada, temos 2.000 posições de pallets, um pátio de 60 mil metros quadrados, e aquele guindaste é que se enxerga a operação portuária desde o início, né? Há uma perspectiva, né, de que esses terminais como o nosso possa estar em desvio de finalidade, porque, a meu ver, é facilmente comprovado que não, né? Um terminal que enxergasse só a movimentação de carga não teria um guindaste desse desde o início, não teria um cais, né? Não estaria investindo, como estamos, mais de 2 milhões de reais por ano em dragagem, mesmo estando operando ainda a operação portuária. E um terminal como esse não se paga se não enxergar a operação portuária. Temos um cais, então, de 250 metros e homologados hoje para operarmos até 8,5 escalado, né? E por isso, lógico, não podemos enxergar a operação de contêineres, né? Nenhuma hipótese. Temos uma previsão e já uma aprovação para um segundo deles, mais adiante. E, pela posição que temos que manter uma dragagem permanente e temos feito isso, né? Temos aí uma draga contratada e diariamente está ali para manter essa profundidade. E aí que vem a perspectiva de, quem sabe, em algum momento se possa tratar isso, né, como isso e os outros terminais da montante, como integrantes de fato de um complexo que terá o seu papel, né, dentro
da força econômica que é a cidade de Itazema. Então, o MHC mais dragagem significa terminal portuário. Se não fosse isso, não teria esse investimento e não conseguiremos pagar esse investimento se não for através da operação portuária. Então, qual é a possibilidade de viabilizar um terminal como esse, como um terminal portuário, é reconfigurado para buscar outras cargas que não mais a operação de navios com contêineres, né? Por conta do que já disse, né? Navios cada vez maiores, joints, que você não consegue mais operar, né? A gente ainda enxerga, quem sabe, a cabotagem, quando esses terminais estiverem, né? Cheios, né? Mas não por isso não consegue mais enxergar essa operação de navios com contêineres. Então tem que buscar outras cargas. E, infelizmente, a condição geográfica do navio, o rio tem essa largura, não tem que ser dragado, tem essa profundidade, isso implica em investimentos significativos para buscarmos navios de carga geral, navios de granel, que é o foco para que se possa enxergar, mas isso facilmente se enxerga um investimento adicional, mais 80 milhões de reais, né, entre dragagem e construção de uma infraestrutura, né, para, por exemplo, o granel, e que estamos dispostos a fazer. Temos aqui uma possibilidade, né, que estamos lá estudando, de transformar num terminal de granel, né, mas enquanto isso, você precisa se manter vivo, né, do ponto de vista acionário, você precisa se manter vivo. Daí a importância dessa operação, ainda com a carga, né, tal PHC, né, para poder dar condições de você avançar para essas operações. Existe algum risco de se acomodar? Não, nenhum, porque ele não paga a conta. Você só se mantém vivo, né, com essa operação para poder, e certamente cada um dos terminais, né, né, tem seus projetos de expansão semelhantes a isso. Temos uma bacia hoje de evolução em frente ao terminal de 220 metros, né? Então, para enxergarmos navios de 180 metros, navios de carga geral, navios de granel, eu preciso pensar em criar essa bacia. E aí, queria comentar algo sobre o complexo portuário e caminhando para o final, a segunda perspectiva nossa. No mês de julho foram movimentados aí 1 milhão e pouco mil toneladas, né? Sendo que 99%, isso não é expressão não, é conta mesmo, 99% foi feito pela Portonaro e IBM. Por quê? Porque o mercado cativo, né, de Itajaí é full container. Então, nós temos que fazer é buscar essa carga, o granel não existe aqui, nós temos que pegar as condições dessa carga, venha para cá, tem a carga geral, e aí o que acontece, enquanto estamos, né, cada um de nós, avançando nos seus projetos, né, de expansão, disputando a mesma carga, né, se somada a isso aí. Né. Isso é bom? É bom, existe um potencial que está aí, já está instalado, já investimos, né? Nós estamos falando de uma infraestrutura considerável além dessa área, e não é só de container, né? O Estado, por exemplo, São Francisco do Sul, o presidente lá por 10 anos, quando nesse mundo perto, né? São Francisco do Sul exporta 10% da soja do Brasil. Está ali. Movimenta mais de 2 milhões de toneladas de fertilizantes por ano e tem filas no Paraná, tem filas, você tem um mercado para ser explorado.
Se pegarmos aí desculpe se os números não estiverem exatamente, né, mas nós podemos considerar que entre Itajaí e São Francisco do Sul, inclui então IPM, Porto Alegre e Itapoá, nesses últimos 5 anos, tivemos um crescimento médio de 3%, apesar da crise. Né? Se pegarmos lá esse gráfico representa então esse crescimento, né, na parte de full container, apesar da crise. E nós que acompanhamos isso há mais tempo, sabemos que 3% é um crescimento puramente vegetativo. Né? O Itajaí já enxergou 10% ao ano, 20% ao ano. Então 3% é o mínimo que se possa esperar e vai continuar crescendo esse movimento. Se pensarmos em 1.800.000 teus e pensar que vai continuar crescendo 3% ao ano, nós vamos estar falando lá de mais de 50.000 teus, e o que equivale então a 200.000 teus em 4 anos, e arrisco dizer que nesse volume adicional você precisaria talvez ter mais um berço e mais 50 metros quadrados de pasto, talvez, ou quase isso. Né? Ou seja, uma hora, e daqui a pouco, vai faltar berços. Embora hoje estamos aí numa posição de super oferta, talvez, vai faltar berços e vai faltar pátio. Né? Itajaí já viveu isso, quando movimentava 600.000 teus, né? Antes até da IPM, movimentava porque tinha uma retroárea que dava apoio a esse movimento. Ninguém conseguia entender como é que o Porto Itajaí movimentava 500, 600 mil teus com 100 metros quadrados de pátio. Ele tem uma retroárea. Hoje, a situação hoje, mais ou menos, né, também me perdoe aí as imprecisões, né, de área, mas só para ter uma ordem de grandeza, nós estamos falando que o complexo Porto Itajaí dispõe de 1 milhão de metros quadrados de área de pátio, somando todos os terminais portuários e aeroportuários. E a Portonave, a IPM, representa 50%. Isso quer dizer que existe 50% de reserva para crescimento da atividade full container, e que um dia vai ser necessário. Se hoje está sobrando espaço, isso é algo, a meu ver, pontual. Né? Então, vai ter uma hora que talvez o porto não cresça, e não é por outra razão, né, prefeito, que está já se pensando na expansão da área do porto para 400 metros quadrados, mas enquanto isso, já existe uma capacidade instalada de 50% dessa área. E se pensarmos em armazém, algo semelhante. Já existe hoje 230 mil metros quadrados de armazém plantados, dos quais a Portonave IPM, que movimenta lá 99% da carga, dispõe de 47%. Então é possível que logo vai faltar também armazém para plantar essas terras. Só para lembrar, né, aqueles que não são da área, os portos, né, europeus, asiáticos, americanos, você não enxerga armazém em porto, por quê? Porque você tem que ficar fora do porto. Quem trabalha com a carga tem que estar fora do porto. O que Cantar poderia auxiliar em terminais como o nosso, né? Talvez rever ou olhar com maior cuidado, né? Se é que a competência está entrada nessa seara. Não sei se hoje, para sair um container, né, desses terminais full containers, se paga R$2.000. Qual é o problema disso? E compreendo, porque essa é uma receita que hoje esses terminais, logicamente, consideram. Qual é o problema disso? É que é muito difícil que ele vá para a área portuária. E quando ele vai lá para um terminal como o nosso, como transferência, né,
esse container vai pagar R$600. Então, pode ser que num equilíbrio, né, melhor dessa comunidade efetiva diária lá na zona primária e uma sobrevida para esses terminais enquanto se processa os seus processos lá de desenvolvimento. Isso é algo muito difícil. Você fazer essa concorrer com essa condição. O container já chegou ali, ele para sair para ir para um terminal, esses terminais, o THC2 cobra hoje algo como R$2.000, o que é desproporcional para o serviço que depois é prestado pelo terminal. Em algum momento, né, o que tem dificultado bastante são os tempos, né, para que os terminais consigam lançar os seus projetos. O terminal Barra do Rio, por exemplo, levou 2 anos, quase isso, para obter uma licença da Marinha. Isso não é um problema da Marinha local, é o processo disso, que é o CHM. Hoje, qualquer mudança de parâmetro, nós vamos lá dragar essa área, temos lá um projeto para dragar. Depois disso, acabou de dragar um rio, nós teremos que fazer uma batimetria chamada categoria A, né, que já é crítica para ser feita normalmente, no rio mais ainda. Esse processo vai para a delegacia, que vai para a capitania, e depois vai para o CHM, viu? E às vezes nós estamos falando de aumentar 2 metros a sua profundidade, algo que no passado era resolvido pela autoridade local, a autoridade marítima local, junto com a praticagem. Hoje, não sei se isso é geral, mas pelo menos em Santa Catarina se criou essa dinâmica. Qualquer mudança de parâmetro envolve o CHM. Qual o problema disso? O problema disso, você dragou e ainda não consegue operar, né? Daqui a 3 meses, 4 meses, você perdeu essa dragagem que pode ter custado 20, 30 milhões de reais. Né? Então nós temos que fazer, você draga, você faz um investimento, existe essa capacidade, mas não sabe se vai levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, para ter uma autorização. E às vezes uma autorização que já está, a autoridade local já está de acordo, a praticada já está de acordo, mas tem processo. Logicamente, o CHM cuida só do terminal. Né? A Porto de Santos, o Porto de Rio. E a mesma coisa para licenciamento. Se eu quero lá construir um armazém, tem um processo de licenciamento, não basta a ANTAC. Né? A ANTAC já autorizou, por exemplo, o terminal a movimentar a granel. Né? Mas tem uma barreira imensa, que é a Marinha, depois a dragagem, são as licenças ambientais. Será que existe a possibilidade em algum momento? Né? Bom, se a ANTAC já autorizou, quem sabe ela participar, né, desse processo de licenciamento, não sei qual é a forma. Né? No passado, eu me lembro que no PND, né, a Secretaria de Portos, ela acompanhou os processos de licenciamento junto ao IBAMA, das dragagens dos portos, o que acelerou muito esse processo. Então, quando tem um agente público como a ANTAC, por exemplo, isso poderia facilitar. E aí é uma operação que fizemos mês passado, depois de 2 anos, né? A primeira operação que conseguimos fazer lá no nosso terminal. É bem rápido, né? Não? Acho que precisa... Obrigado. Me chamo Peterson Juvencio, represento o Tupi Brascarne. A gente fica parede com parede com o Porto de Itajaí.
somos vizinhos ali. Somos um terminal da empresa Seara Alimentos, que pertence ao grupo JBS, né? Então eu vou tentar enfim, a gente passou por, nos últimos anos, muitas mudanças, né? A própria Brascarne, ela já é um operador portuário desde 1990. A gente está muito bem localizado aqui, até a gente falou das posições dos terminais, então a gente está muito bem localizado ao lado do Porto de Itajaí, então situações de dragagem, a gente tem acompanhado de perto, mas ainda bem não temos precisado tanto dessa situação. Vou passar aqui. É um terminal que detém todas as certificações necessárias, ISPS Code, né? Temos um circuito fechado de TV, brigada de incêndio. É um terminal totalmente equipado, que passou por muito tempo até com a gestão comercial de uma empresa terceira. Há pouco mais de 2 anos a gente retomou a venda própria do terminal e estamos levantando novamente a bandeira da Brascarne como um prestador de serviços da Seara Alimentos, ou seja, é um segmento diferente do que a companhia, do que está no DNA da companhia. Então a gente está se reinventando a cada ano. A gente teve algumas apresentações aqui bem extensas, por exemplo, a do Marcelo foi bem rica, né, e falou em relação ao volume de carga. Percebi que não tinha o nosso volume ali desse ano. Esse ano a gente já movimentou mais de 20 mil toneladas de carga siderúrgica e 6 mil toneladas de carga congelada. Infelizmente, o principal foco da companhia, que sempre foi movimentar carga refrigerada, isso foi descontinuado por uma situação de mercado, né? Rússia, Cuba, Venezuela, Irã. A gente tem um certo distanciamento desses mercados hoje, então a gente precisou se reinventar e fomos buscar as cargas siderúrgicas, automotivas, todo o perfil de carga que a gente possa movimentar em breakbulk. Em paralelo a isso, a gente também tem um terminal de containers, que é onde a gente operacionaliza as cargas provenientes das importações dos portos de Itajaí, Navegantes e Itapoá, por exemplo. Então, a gente está muito bem localizado, né, ao lado do porto de Itajaí, que vocês conseguem observar bem, frente à portonave. Então, a gente consegue, além de operacionalizar as cargas, tem um visual muito bacana dos nossos 2 portos. Terminal com 34 mil metros de área, capacidade para 1.500 TEUs, com 8 mil metros de armazém. Aqui algumas imagens, só para vocês terem para contextualizar um pouco, né, da nossa operação. Um navio de carga refrigerada. Que o posto está ao lado ali, né? Consegue observar bem. Cargas containerizadas. A gente operacionalizou também essa mesma carga que foi operacionalizada, por exemplo, agora na equipe da Barra do Rio. Diversos tipos de navios de breakbulk, né? A gente tem capacidade para receber navio de até 190 metros, com 33 de loa. A gente está inserido nesse mercado de breakbulk. Cargas metal mecânico, transformadores, cargas provenientes de importação como alimentício, enfim, artigos de bazar. Para mostrar um pouquinho para vocês um pouco da diversificação, né, do terminal. Chapas de metal. E aqui um vídeo para vocês, é bem breve, tá? Só para contextualizar e inserir vocês no nosso terminal. Em 1990, nascia o Terminal Portuário Brascarne, na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina. Já em 2001, foi a primeira empresa do setor portuário a conquistar a ISO 9001. A Brascarne foi buscar referências em soluções portuárias, realizando um benchmarking com os principais portos mundiais, dentre eles Singapura e Hong Kong, notabilizados pela sua alta movimentação e eficácia. Em 2005, inaugurou seu terminal de contêineres.
Hoje a Brascarne é uma empresa pertencente à Seara Alimentos, Grupo JBS, porém com um foco totalmente voltado à prestação de serviços em operações portuárias, carga e descarga de navios breakbulk e de containers, além de pátio e armazéns destinados à nacionalização de mercadoria importada, por meio de DTC e DTA, como também na privilegiada posição estratégica de fácil acesso às BR-101 e BR-470. E não é só isso, a Brascarne possui uma localização extremamente privilegiada no complexo portuário Itajaí Navegantes. Em nosso cais, podemos receber navios que demandem 190 metros de comprimento, calado de 9,5 metros de profundidade e largura de boca de mais de 33 metros. Possuímos um pátio para containers com mais de 34 mil metros quadrados, totalmente alfandegado, capacidade estática para 1.526 TEUs, com 400 tomadas para containers refrigerados. Possui 2 armazéns de apoio com capacidade de 8 mil metros quadrados de área coberta, permitindo estocar até 20 mil toneladas de mercadoria. Além da carga seca, realiza embarques breakbulk de carga congelada, principalmente produtos carnes, onde possuímos uma anticâmara climatizada para inspeções sanitárias pelo Ministério da Agricultura. A Brascarne trabalha por 24 horas com ações monitoradas por um avançado sistema de CFTV. Nosso parque de máquinas inclui modernas rate stackers, empilhadeiras elétricas, além de todos os implementos especiais para embarque, spreaders, fitas, engates, que possibilita a operação desde volumes fracionados, cargas FCL e LCL, até cargas de grandes dimensões, projetos com mais de 200 toneladas. Faça o que várias empresas já fizeram. Vem para Brascarne. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Bom, gente, era isso. Eu acho que o vídeo mostra bem, né, o que é a Brascarne. A gente segue lutando aí, buscando se reinventar, né, cada dia, com o apoio de todos os intervenientes. A Brascarne está à disposição de vocês. Obrigado, viu? Boa tarde. Bom, pessoal, a Politerminais, ela nasceu em 2008, em meio a uma crise mundial, de conhecimento de todo mundo, e ela nasceu da seguinte forma: o Grupo Poli adquiriu a antiga Dalquímica. E eu até tive a ideia de colocar umas fotos da Alquímica na época, para que se tenha uma ideia do que era e do que a Poli transformou o negócio, entendeu? Essa era a Dalquímica, esse é o local onde está instalada a Politerminais hoje. A Dalquímica tinha um pequeno dolfizinho ali, os tanques que ela trabalha, a atividade dela era solda cáustica, então isso aí era a Dalquímica. Peguei essa foto aí também, que tinha embarcação lá, atracada ali, num dolficinho pequenininho ali, né? E os tanques ali. O Grupo Poli adquiriu esse empreendimento e transformou nisso aqui, ó. Entendeu? Então, o que nós temos aqui? A Politerminais, ela tem esse pátio aqui, ó, alfandegado, que vai até atrás desse armazém aqui, que são 66 mil metros de área, certo? Ela tem também 2 armazéns, esse daqui com 12 mil metros de área e ali com 8 mil metros, totalizando um total de 20 mil metros de área. E ali no meio também estão os tanques da Dalquímica, que a gente deu sequência e continua com esse tipo de atividade.
inclusive na época da Dalquímica, a tubulação de transferência da soda para os tanques era toda aérea, uma coisa meia doida. Nós mudamos tudo, fizemos tudo subterrâneo, ficou bem bom. Então temos o cais aqui que tem 150 metros, muito bem feito, muito bem instalado e tal. E temos também ali atrás, ó, em mais ou menos uns 40 mil metros que ele já está com a infraestrutura toda pronta, só falta alfandegar. Já está com toda a infraestrutura está pronta, só falta fazer o alfandegamento. Por que isso? Porque com a oportunidade que está surgindo agora, com esse governo novo, de acabar com o monopólio do setor de óleo e gás, certo? Nós estamos hoje com um contrato já pré-assinado com uma empresa para fazer uma parceria para trazer containers de gás, do gás metano, como uma nova atividade, para conseguir diversificar um pouco mais. E aquela área lá em cima, ela está reservada justamente para isso, para fazer instalação de tanque futuramente, se for necessário. Ela só falta passar pelo processo de alfandegamento ali agora. E já pensando nisso, a Poli, em parceria com o T-Port, tomamos a iniciativa, aproveitamos a draga, os holandeses que estão aí fazendo a dragagem do Porto Itajaí, nós contratamos a Poli e o T-Port em 4 mãos. Então nós estamos dragando todo o canal, do T-Port até na Brascarne, dá mais ou menos 9 quilômetros. Nós estamos aprofundando, já está praticamente pronto o trabalho. E também aumentando a nossa bacia de evolução, que nós compartilhamos também. Nós temos uma bacia de evolução que fica em frente ao T-Port, que é compartilhada com a Poli. Então nós movimentamos, fazemos umas manobras ali em conjunto. Então nós aumentamos ela para que essas manobras possam ser feitas de maneira mais interessante e tal. Isso por quê? Porque nós estamos objetivando justamente esse tipo de carga que é o transporte aquaviário. E não ter muita dependência de container. Hoje a Poli tem essa atividade que é a solar cáustica. Temos contrato com 2 empresas do setor, que é a Quimisa e a Brentag, que hoje atua com a gente. Contrato assinado já faz alguns anos. E agora surgiu essa oportunidade no setor de óleo e gás, que a gente está em a negociação bem adiantada nisso aí. Então aqui a gente tem uma noção geral do que é a Poli, o que ela era antigamente na Dalquímica e no que o grupo transformou com muito investimento, muito trabalho e muito sacrifício ali. Entendeu? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Não, né? Acho que falei tudo aí. Então o terminal está isso aí. Aquela área lá eu falei, né? São quase 40 mil metros que está reservado para essa questão do óleo e gás. É isso aí. Vamos em frente. O serviço que a Poli faz hoje é carga e descarga de navio, armazenagem de cargas químicas, cargas de projeto, operação customizada. A gente tem bastante coisa, esse tipo de operação nós temos em bastante quantidade. O LCL e a armazenagem de granel líquido, que é no nosso caso ali, que é a soda cáustica. Essas são, vamos dizer assim, em contexto é o que a Poli faz. O que nós temos lá nos nossos armazéns, em geral, basicamente é têxtil, cosméticos, matéria-prima em geral, químicos, metal mecânico e bebidas e alimentos de maneira geral.
O que nós temos, o que nós oferecemos, que eu chamaria de diferencial? Nós temos um recinto que é alfandeirado, temos uma infraestrutura muito boa, moderna, fizemos o ISO 9001, que é a questão de gestão, otimização de recursos, presença de todos os órgãos anuentes lá no terminal e uma localização ótima, estratégica e a gestão de informação. Hoje o nosso cliente, ele entra na web, ele tem todas as informações que ele precisa, sem precisar, entendeu? Ele mesmo vai lá, acessa e sabe se a DN dele foi registrada, se não foi, faz todo o processo ele mesmo. E é isso. Aí também tem uma foto ilustrativa com essas bobinas que a gente trouxe também, né? Via tráfego, como é que fala? Transporte aquaviário, navio atracado aí e tal. E agora tem esse filminho aí que também é bem rápido. Politerminais apresenta qualidade e modernidade em serviços portuários, expandindo fronteiras e aproximando distâncias, com tecnologia, ética e excelência. Esta unidade estratégica é muito importante para o Grupo Poli, pois seu projeto surgiu com o crescimento da demanda nas operações logísticas nos negócios da região, realizando operações portuárias para containers, cargas soltas e granéis líquidos, com rapidez e agilidade, criando um grande diferencial para as operações logísticas de seus clientes. A Poli Terminais apresenta um mercado de infraestrutura completa em serviços da mais alta qualidade. Porém, seu verdadeiro diferencial está no atendimento personalizado e comprometido com as reais necessidades de cada negócio. Esta combinação faz com que a Poli Terminais ofereça a cada cliente uma agilidade operacional incomparável no mercado. Tamanha dedicação com a satisfação do cliente fez com que a Poli Terminais recebesse uma série de certificações, atestando a qualidade de seu trabalho e seu compromisso com a comunidade e o meio ambiente. É isso aí, gente. E uma coisa que eu queria também mencionar aqui, que eu mencionei que nós e a Porte estamos fazendo essa dragagem no rio. Nós estamos fazendo um trabalho em 2 etapas. Essa primeira etapa é baixar como é que fala? Melhorar dragar o rio e acertar a bacia de evolução. Futuramente a gente tem um projeto também de aumentar o canal e abaixar um pouco mais ainda, para poder ter embarcação de maior porte. Então nós vamos trabalhar em 2 etapas, aproveitando agora a Vanord, que já está no porto, para fazer serviço para nós, e futuramente aumentar esse canal para poder receber uma embarcação maior e abrir mais oportunidade para a gente. É isso aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade da ANTAC e da Superintendência por esse momento que a gente poder fazer a apresentação, poder falar um pouco do T-Port. Se é a última apresentação nessa hora, já o pessoal meio cansado, já fica maçante, então tentar não tornar muito cansativo. A ideia é mostrar um pouco do T-Port, o que nós passamos hoje, desde a nossa inauguração até esse momento, e as dificuldades principais que a gente vive como grupo. O Terminal T-Port nasceu em 2008 oficialmente, desde que adquiriu a terra até o licenciamento, foram quase 8 anos. Trata-se de uma empresa familiar de Itajaí, com investimento 100% próprio, sem apoio de multinacional, então não é batalhado, somos da terrinha aqui também, então fazer o nosso porto funcionar em Itajaí tem um significado ainda mais importante para a gente. O T-Port tem uma característica um pouco diferente naquela época do nosso conceito, mas que hoje tem sido o que todo mundo vem buscando, que é não só fazer o porto. O próprio Marcelo falou que o porto não é mais só operação portuária, a gente tem que buscar fazer conexões, novos serviços. Isso já vem no viés do T-Port desde o seu nascimento. O T-Port está em anexo a um condomínio do grupo, onde nós temos 1.300.000 metros quadrados de área. Desse 1.300.000 metros quadrados,
lá no passado, já no nosso projeto de futuro de investimento, nós já temos aprovado, junto à ANTAC, uma expansão de 511 mil metros quadrados. Hoje nós estamos com uma área de 66, 67 mil metros quadrados alfandegados. O terminal, nós temos aqui hoje 180 metros, mas podemos chegar a 450 metros de cais. E os 511 mil metros quadrados que já estão devidamente autorizados na ANTAC, que tudo depende de uma questão de mercado e conforme vamos conseguir desenvolvendo parte a parte. O próximo vídeo aqui são... Aqui é um vídeo institucional, só para vocês terem uma ideia do complexo como um todo, depois eu vou passar um pouquinho mais de detalhe, mas é um vídeo institucional da empresa para vocês terem uma ideia do grupo, desde o porto e o condomínio, que a gente tem para oferecer.
T-Porsche, a gente, como na própria apresentação do Marcelo e alguns outros colegas já colocaram, quando a gente criou o terminal, tinha essa ideia, uma vocação, por mais que a ideia é planejar 5, 10, 15 anos na frente, as coisas mudaram muito mais rápido do que não antecipou. Itajaí, Portonave, Itajaí, com toda a capacidade de armadores de primeiro mundo, não conseguiram prever que os navios vão ser maiores, não conseguiram planejar a bacia de evolução, isso há 10, 15 anos atrás, tendo uma nova bacia. Nós sofremos algo muito parecido. Quando o terminal nasceu, a concepção era a carga frigorificada. Os navios que operavam full container na época eram navios de 180 metros. Então, o nosso porto, pensando em 200 metros, a gente estava pensando que contemplaria tudo isso. Ao longo disso, muita coisa mudou. Inclusive, a questão mercadológica, a gente tinha muito carga de projeto, muita indústria, a economia desaqueceu. Então, tudo isso colocou na gente muito impacto para conseguir desenvolver a questão mercadológica, principalmente na questão do porto, com as restrições que nós ainda temos com tamanho, canal, acesso à viária. As cargas que a gente opera desde então são carga refrigerada, cargas projetos, cargas siderúrgicas. A gente tem buscado uma vocação desde 2008, 2009, que a gente é a base da Petrobras aqui para apoio da plataforma. E a gente começou a buscar um pouco também, viu que tem que se reinventar e buscou fazer serviços logísticos. Então a gente começou não só a ficar na operação de carga e descarga, mas desde lá atrás a gente já começou a fazer com os nossos clientes do condomínio, desde oferecer a logística para eles, entrega dentro do condomínio, os nossos clientes como a Azimuth, a Petrobras, e a gente está se envolvendo inclusive dentro da logística, fretamento de navios, recepção. Um dos projetos, vai ter um vídeo aqui na frente, que a gente pegou 3 módulos da Petrobras construídos aqui em Itajaí dentro do nosso condomínio. Foi vendido o projeto para uma empresa chinesa para concluir devido a um problema no contrato da Petrobras. E o T-Porsche tomou a frente, fez toda a questão logística, entregando esses módulos diretamente lá na China. Foi o maior embarque de carga-projeto da América Latina e o T-Porsche tem orgulho de fazer parte desse número. Aqui algumas fotos das nossas operações ao longo dos tempos. Carga-projetos, embarcações, bobinas, que é um grande forte nosso. No segundo slide tem aqui, em algum momento, até containers a gente operou, para ver como as questões mudam. Recentemente, essa semana, eu tive uma conversa com os nossos colegas da Antártida, na realidade, a gente já operou containers no T-Porsche, então, já tiveram alguns navios, existia um serviço para a África no passado, já se estudou cabotagem, mas o mercado mudou, os navios cresceram muito rápido, e, infelizmente, isso não teve como prever. Então, o próximo slide é exatamente um videozinho desse case, de tudo que foi envolvido, que o T-Porsche teve que se reinventar em um projeto de logística bem audacioso, com cargas de projeção de dimensões muito grandes. Esse navio é o navio da Jumbo, uma empresa holandesa. Ele é o navio com maior capacidade de içamento do mundo. São 3 toneladas de capacidade. Esse embarque especificamente foi o recorde da América Latina, o maior embarque, com a maior capacidade de unidade de navio. Por 40 toneladas não foi recorde mundial. Se ver o tamanho das pessoas em relação aos equipamentos, vai ver que é tudo fora de proporção aí.
direto para Qingdao, na China, coisa de 47 dias, chegou intacto, com a carga entregue sem saldo. Então, aqui mostrar resumidamente um pouco do que nós temos feito nos últimos anos de investimento, entre todos esse nosso tempo aqui nos últimos anos, o que a gente fez mais impactante. Nós fizemos expansão do cais, uma construção de uma ponte específica exatamente para esse projeto. Nós estamos falando de embarque de peças na ordem de 2.000 toneladas, mais as linhas de eixo. Então foi feita uma ponte específica para isso. Só nesse projeto foi investido na faixa de 15 milhões de reais, simplesmente para adequar esse projeto junto com a construção da Petrobras lá no projeto de 4, 5 anos. Nós investimos em estudos de simulação, mais para frente vai comentar. Desde 2013 nós contratamos, já temos em portaria da Marinha do Brasil autorizados navios de 180 e 200 metros. Então tem alguns passos para seguir que corrobora com um pouco que o colega da Barra do Rio comentou, vou mencionar mais na frente. O T-Porte foi pioneiro no sistema de medições de correntes de maré. Nós inauguramos isso, iniciamos a pesquisa um bom tempo atrás, levamos o porto para os demais recintos. Na época não conseguimos em conjunto. O T-Porte saiu na frente e investiu. Então, tipo, hoje, o que o Marcelo comentou, na realidade, o T-Porte também fez a mesma coisa, só que até antes do que o porto. Então, foi o primeiro Itajaí. A gente tem em tempo real nos nossos sistemas e replicando para a praticagem com a Marinha, dados de corrente, vento, maré, em tempo real para ajudar na segurança da navegação e das manobras. O T-Porte investiu numa planta fotovoltaica para tentar, desde ajudar a questão de custos, nos reinventarmos e também a questão de reduzir a questão de emissão de poluentes e melhoria na questão ecológica. Hoje a gente está gerando em torno de 7 megas de energia, megawatts por dia na nossa planta. E como o Ricardo mencionou, além da nossa dragagem e manutenção da bacia, que isso é algo que já acontece desde os últimos 6, 7 anos, nós agora somos com um projeto de maior monta, como a gente tinha reportado no passado na reunião dos tubos na Nantac, que estamos gastando a faixa agora dos 15 milhões de reais para uma primeira fase de manutenção do nosso canal existente, retomando a nossa profundidade de 9 metros. E no segundo passo, em paralelo com esse nossa autorização da Marinha, partir para navios de 180 e posteriormente 200 metros. Nessa dragagem de aprofundamento, a gente também está fazendo o aprofundamento da bacia, que já permite os navios de 180 metros. Onde é que estão as nossas dificuldades que a gente sente como tubo de, vamos chamar, não de grande porte? Pouco que o Paulo comentou, nós iniciamos nosso estudo de manobrabilidade em 2013, apresentamos isso para a Marinha, em 2016 saiu a portaria e até hoje a gente não consegue avançar e botar o navio. Toda vez tem uma coisinha, um negócio diferente sendo pedido. Quando a praticagem pede uma coisa, vai para a Marinha, então é complexo. Então, a gente fica assim no norte porque não é bem definido, não tem prazo muito claro, dependendo de mudou, se mudar a gestão da Marinha, se mudar o presidente da praticagem, cada um tem uma ideia diferente e vai botando o pessoal para trás. O porto está vivenciando com todo o tamanho da autoridade portuária, então agora também correndo atrás, que fizeram a dragagem com a Van Norte, estão agora correndo para tentar aprovar, porque está tudo de fato, só que ainda falta de direito uma autorização da parte da Marinha, porque essa triangulação e a quantidade de documentos que se pede ainda é muito burocrática. Atrelado a isso, a gente sente uma dificuldade de desenvolver algumas atividades pelo alto custo dos rebocadores. Hoje o custo do Brasil de rebocador e praticagem, esse é um tema que existe, várias pessoas tocando, mas aqui a gente mostra um rebocador, uma embarcação na T-Porte, se botar os dois rebocadores do lado é quase o mesmo tamanho. Então, temos margem de reavaliar algumas coisas. Sei que tem coisa sendo tocada, inclusive nesse momento, BR do Mar, sei que tem coisa acontecendo, mas algo precisa ser reavaliado como política para o desenvolvimento não só de estudo, mas como o Brasil, né? Isso já acaba sendo um custo do Brasil, acaba atrapalhando o desenvolvimento. E dentro dessa linha a gente vê que também falta um pouco de política de desenvolvimento da atividade, porque
é tudo muito segregado. A gente sente que mudou o novo ministro, a nova secretaria, está todo mundo voltado para fazer as coisas andar, mas aí nós estamos muito longe. De repente, tipo, é difícil, não vai ter condição de ser do secretário, está toda hora recebendo todo mundo. Então, de repente, se tivesse alguma coisa mais a nível regional, de repente a ANTAC tomar frente, vai tomar as demandas de vários tubos, autoridades, para de repente as coisas fluírem mais rápido, que as demandas chegassem de forma coordenada à Secretaria de Portos e ao ministro, para de repente ter as ações serem consolidadas, porque todo mundo tomando ação individual, a coisa acaba se dispersando e perde um pouco de força. E o outro ponto que a gente quer comentar também eu sei que a BR do Mar está sendo tocado nisso, mas a questão da cabotagem, que o nosso complexo, nosso estado, praticamente, demanda de muito transporte. A gente vê que uma das coisas que a gente podia estar desenvolvendo muito é a questão da cabotagem, mas o fato de a gente estar batalhando muito, tem uma Câmara na Fiesp que a gente discute isso mensalmente, tentando arranjar alternativa para desenvolver a cabotagem, mas a gente está na mão de alguns grupos e a gente não consegue evoluir. Para ver como o Teporte está há muito tempo tentando, desde começou para tentar tirar o caos, que se instalou uma época quando estava muito volume no Porto de Itajaí, com filas, que está voltando novamente. Em 2010, isso aqui é uma foto de 2010, o Teporte afetou uma pequena embarcação, fez toda a documentação perante a Receita, fez consultas na ANTAC, na Prefeitura, tudo para viabilizar se um modal de transbordo com barcaça seria possível. Para esse único container aqui, nós gastamos R$ 5.500 com a PM para fazer esse único embarque. Que a gente a ideia é tentar para que tanto transporte de um a um, sofrendo a cidade, sofrendo os terminais, muito movimento de gente. Só que o custo, quando você bota um rebocador, bota 2 rebocadores e bota toda a questão, a mão de obra na época não estava tão parceira como está hoje, não conseguiu. Então, de repente, hoje é um novo momento. Mas aqui foi um outro teste, isso aqui foi um serviço que nós fizemos para fazer uma cabotagem de Itajaí e Itapoá, que ele foi embrionário lá atrás, quando a gente começou com esse movimento, só que lá atrás também não deu certo por questões técnicas de custo, mas que nós retomamos ano passado, fizemos 2 testes e, infelizmente, por custo, a gente não consegue concorrer com o custo do caminhão, só de rebocadores. Só de rebocadores é um valor assim que quase inviabiliza toda a operação. Então, é isso. Quero agradecer a oportunidade e nos colocamos à disposição.